Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 31 de julho de 2015, antivéspera de agosto. No Brasil, agosto sempre um mês complexo, de grandes fatos políticos, econômicos, e que esperamos que não ocorra nesse próximo mês, porque a situação de felicidade está muito pequena na cabeça dos brasileiros. Bem, hoje nós vamos entrevistar um artista brasileiro que alcançou fama internacional e que começou como grafiteiro. Hoje ele é um excelente muralista, tem obras originais, está prestando um serviço público a partir da sua visão social muito importante. Seu nome é Eduardo Cobra. Tudo bem, Cobra? Tudo beleza? Tudo bem. Para entrevistar o Eduardo Cobra, está aqui também a Carmen Gomes, que é quem vai fazer a interface com os nossos internautas. As perguntas que vocês mandarem, a nossa amiga Carmen Gomes é que vai interpelar para mandar para o Eduardo Cobra. Cobra, conta uma coisa, quando começa a sua atividade artística, primeiro como grafiteiro, maldito, e depois se transformando num artista que conquista o seu espaço, inclusive hoje você está com suas obras em 30 países do mundo. Como é que dá essa história? Bom, esse processo ele aconteceu muito lentamente. Né? Então, o meu espaço eu fui conquistando realmente passo a passo. Hoje, algumas pessoas que estão conhecendo o meu trabalho nesse momento, realmente elas já estão vendo meu trabalho em vários países, em lugares importantes e tudo mais. E muitas não conhecem realmente de onde isso vem e realmente me questionam como, de repente, você conseguiu levar seu trabalho com uma repercussão internacional e tudo mais. Mas é difícil realmente posicionar isso como algo que aconteceu repentinamente, porque não foi. Não foi. Então, eu fui realmente construindo o meu trabalho. No começo, sempre sem nenhuma pretensão, sempre fiz realmente por uma questão de amor à arte, né? Então, desde quando eu comecei a pintar na rua, todo esse universo das ruas da cidade sempre me chamaram a atenção e eu fiquei muito envolvido com isso dentro de culturas urbanas como cultura hip hop e tudo mais, fazendo parte de um grupo de break também, né, chamado Jabaquara Breakers e tal. Então eu fiquei totalmente envolvido com essa cultura urbana. Só que de um bairro pobre, carente, né, da região do Campo Limpo. Eu sou o primeiro na minha família toda, de geração de pai e mãe, a me envolver com arte. Então, eu passei por um conflito muito grande. Como que eu poderia sobreviver, fazer o meu trabalho, fazer algo que eu sempre amei, que é pintar, mas ao mesmo tempo todas as dificuldades que qualquer jovem da periferia enfrenta, né? Porque na realidade uma lata de tinta é caro, tudo que envolve, é muito difícil trabalhar com arte, ser um artista realmente na periferia. Né? Qual foi o primeiro trabalho que você fez fora de Campo Limpo? Como eu saía por São Paulo toda, que na verdade eu comecei antes do grafite, comecei com pichação. Então eu saía por São Paulo e colocava meu nome nos prédios, tudo que é lugar, de forma ilegal, como você comentou. Então eu conhecia vários bairros da cidade. Né? Então eu pegava um ônibus, descia no centro da cidade e voltava caminhando por vários bairros da cidade e fazendo vandalismo mesmo, era o que eu fazia na época. Isso fez com que eu conhecesse bem a cidade, né? E eu também trabalhava de office boy na época, então eu andava por todo lugar, sempre procurando um espaço onde eu pudesse colocar meu nome. E você já teve problema, o fato de pichar, já teve problema com a polícia? Sim, nessa fase também comentando que eu tinha 13 anos, tal, andava com uma galera bem mais velha, mas era bem novinho, ali era o mascote da turma, né? E cheguei a ser detido 3 vezes com pichação e foi aí que meus pais também ficaram sabendo o que eu estava fazendo na rua a madrugada toda, né? Então foi mais ou menos através disso. Teve até uma que você conta lá que você foi preso e aí tinha um jogo de futebol, o delegado
Tem até uma historinha assim, Tem, né? O delegado falou, se o Brasil É ganhar, verdade. você sai, senão... Eu não sou muito ligado a futebol, Na mas época, né? dessa vez eu realmente torci muito para o Brasil ganhar. Foi uma das poucas vezes. Não é ligado a E o Brasil futebol, ganhou. mas é corintiano, não é? Sou corintiano, mas também tenho uma experiência que me afastou do futebol, que na verdade, eu sendo corintiano, uma vez saindo do colégio, eu peguei um ônibus que tinha torcida, uma torcida violenta, e aí falaram que eu era São Paulino, e eu não era São Paulino, e meio que me espancaram dentro do ônibus por causa disso. E aí depois desse fato, eu realmente, não sei, me afastei um pouco do futebol. O Não cobra acompanhei mais. que faz a travessia do pichador, do grafiteiro para o muralista, montou uma equipe ou não? Então, durante esse processo que eu venho com pichação, parei com pichação, obviamente porque fui detido, comecei a fazer grafite. O grafite também ilegal, então as duas coisas aconteciam de forma ilegal. Eram desenhos, mas também de forma ilegal. Com o passar do tempo, eu comecei a receber convites para fazer trabalhos em vários lugares. Obviamente, como eu comentei, toda a dificuldade de morar na periferia, pagando aluguel, eu vivia pagando as minhas contas com a agiota que tinha lá. Então, assim, eu não conseguia sequer comprar minha própria comida dentro de casa. Então, eu tinha que decidir, eu vou comprar uma tinta ou eu vou comprar, sei lá. Então, eu passava embaixo da roleta do ônibus ou arrombava a porta do ônibus naquela época para não pagar a condução e comprar uma lata de tinta. Então, isso que eu fazia. E quando começaram a surgir convites, foram bem pequenos. Foram convites para pintar lojas de skate, de surf e tudo mais, mas isso já começou a me dar um pequeno suporte para eu melhorar os meus trabalhos na rua, comprar tintas melhores e tudo mais. E aí, em 1994, eu fui convidado pelo Play Center, que é um parque muito importante na cidade, mas que existiu. Acabou. Né? Acabou. E todos os eventos que aconteciam no parque, eu era o responsável pela pintura dos brinquedos e tudo. Então, a cada 2 meses tinha um evento novo no parque e eu pintava, fazendo o meu trabalho. Sim. Tudo bem que numa linha comercial, mas isso possibilitou com que eu pudesse continuar os meus trabalhos na rua. E aí, por conta desse trabalho no Play Center, eu tive que montar uma pequena equipe, um pequeno time, e me deu total condição de parar com todas as outras coisas que eu estava fazendo, outros trabalhos, outros bicos, tudo, e me dedicar integralmente à arte de rua. Agora, uma coisa interessante que eu, acompanhando você, você tem uma preocupação muito humanística no teu trabalho. O teu trabalho não é simplesmente uma colocação de uma obra de arte num espaço público ou às vezes privado, capaz de emocionar o público. O teu trabalho, atualmente, você anda fazendo muito trabalho social. Esse trabalho social tem muito a ver com a tua origem, né? Você tem ido para a Cracolândia e tem incorporado na tua equipe, tem convidado o rapaz que tem o vício para participar do mutirão. Como é que está sendo esse lado novo que as pessoas não conheciam e que agora começam a descobrir? Você colocou na Paulista o currículo. Conta um pouco dessa coisa para nos mostrar obra a obra sua para comentar. Tá. Bom, a street art, do segmento do qual eu venho, que vem do grafite de Nova York, da década de 70, do Basquiat e tal, um segmento utilizava os muros não simplesmente por uma questão estética, para fazer um desenho bonito ali, para ser convidado por alguma galeria, etc e tal, que hoje é o que acontece muito na arte de rua, mas também para passar mensagens sobre a situação na periferia, sobre racismo, vários temas que eram utilizados nos muros. E com o passar do tempo, isso foi se diluindo. E a gente praticamente não vê mais esse tipo de utilização para os muros. E eu realmente estou retomando isso, porque faz parte mesmo da minha história. Da tua visão de mundo, da tua história. Da minha história. E na realidade, todos os projetos que eu tenho nos muros, eles têm alguma outra associação. Até o projeto Muro das Memórias, que são imagens de São Paulo da década de 20, 30, na realidade, ele surgiu como uma forma de protesto para falar
que nós não preservamos o patrimônio histórico Uma cidade da que nós cidade. não conhecemos. Exatamente. Vamos começar a mostrar. Tem lá Muros da Memória. Só Vamos para lá. não deixar... Não, voltamos a isso, tá? Tá bom, tranquilo. Vamos Muros da Memória primeiro. Olha, esse 23 de maio, não é? Esse daí, ele tá na Hélio Peregrino. Ele Peregrino? Esse é da Hélio Peregrino. É um mural de 1900 que mostra uma cena de 1920, 1930, mais ou menos. E ele tá lá ainda, pode ser visto. Quase esquina com a Avenida Santo Amaro. Perfeito. Vamos a outro. Desse mesmo Muro da Memória. Vamos outro. Só descer, rolar. É só descer, só rolar. Ele, Só rolar que ele desce. ele vai descer de alguma forma. Aí. Desce lá. Aí Isso, beleza. aí vai lá. Aí beleza. Esse outro... Esse trabalho foi feito em Sarasota, que é na Flórida, Estados Unidos, né? Uhum. E é dentro do projeto Muro das Memórias, que eu também sou convidado para fazer no mundo todo, que é justamente uma imagem da rua onde eu pintei na década de 50. Perfeito. Justamente para fazer esse Fazer essa comparação. Essa comparação. Agora, Essa é 23 de maio. esse é da 23. Esse é da 23 de maio, foi feito em 2009, ainda pode ser visto, né? Ali do viaduto, na altura do viaduto Tutóia. Perfeito. Pode botar cá. A outra de baixo. Vamos por debaixo. Da onde esse? Esse daí foi feito numa caixa d'água de 60 metros de altura, no campus do Senac em Santo Amaro. Perfeito. É uma imagem da Avenida São João na década de 50. Perfeito. Vamos lá, outra. Esse outro painel é um painel interno, na realidade está dentro de uma residência. Esse, no caso, eu fui convidado para fazer e mostra uma imagem de Nova York. Vai lá. Esse outro painel está ali na região da Vila Madalena e ele mostra a Avenida São João em 1940. Também é do projeto... Ipiranga com São João. E esse painel é um painel que está no aeroporto de Congonhas. Esse é lindo. E ele mostra uma cena da fachada quando foi inaugurado o aeroporto. Perfeito. Me conta uma coisa. Quando você concebe um trabalho, você tem o tempo de planejamento, maturação, estudo, pesquisa, para poder executar. Quanto tempo demora vamos dizer, essa reflexão que você precisa, o processo? Para falar rapidamente, o primeiro passo, eu anoto todas as ideias em um caderno ou no meu próprio telefone. Então eu tenho assim, 1000 coisas anotadas ali. Depois eu vou ver qual eu quero passar para o papel. Aí sim eu vou criar um rascunho, um desenho daquilo. Depois eu vou procurar um espaço na cidade que eu acho adequado para pintar. Quando eu encontro esse espaço, antes de pintar, eu pinto uma tela, um painel. E nesse painel eu vou fazer testes de cor e tudo mais, experimentações, antes de pintar no muro. Só depois eu vou pintar no muro. Então, esse processo todo leva, às vezes, um mês, uma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas alguns projetos, como esse que eu coloquei agora na cidade de São Paulo, uma realidade aumentada, eu estou há mais de 2 anos desenvolvendo. Então, depende muito do tamanho, das proporções. No caso do mural da Avenida Paulista, que tem o Oscar Niemeyer, eu levei mais de 2 anos só para conseguir as permissões da cidade, toda a logística. Hoje você consegue permissão com facilidade? Olha, no caso da cidade de São Paulo, que nós temos a Lei Cidade Limpa, eu sou um defensor da Lei Cidade Limpa, né? Então, desde o começo, eu já entendi qual era o propósito da lei, que era justamente tirar as propagandas irregulares da cidade e ocupar esses espaços com arte. Obviamente que no começo houve um debate muito grande sobre isso. Eu até fiz uma exposição nessa época que falava Lei da Cidade que Pinta, que era justamente mostrando a diferença entre um painel de arte pública, que está exposto na cidade, e uma publicidade ilegal. Então, por esse motivo, por respeitar as condições que a lei impõe aqui na cidade, eu consigo sim permissões com facilidade. Mas você estava falando dos teus projetos sociais. Quantos você já executou ou estão em execução? Então, eu acabei de realizar agora esse projeto São Paulo, uma realidade aumentada, que nós andamos por 10 regiões da cidade, regiões que eu conheço, tive algum tipo de envolvimento. Então, a cada dia, nós apresentamos um projeto diferente. Eu andei por vários lugares, como Capão Redondo, nós fizemos umas intervenções lá, e todo o projeto era interativo. Então, a própria comunidade que participava
ativamente, ou pintando, ou no caso com lambe-lambe, ou sugerindo. Todo o projeto foi assim. Aí eu fiz esse mural que você comentou sobre o desemprego, que a gente convocou as pessoas que estão nessa situação para irem lá e colarem seus currículos também no muro. E nós encontramos um menino que está há mais de 3 anos nessa situação de desemprego e pintamos o currículo dele lá. Então todos foram com base em situações reais. Como é que um artista do seu gabarito, e que veio da periferia como você veio, como é que você sente esse trabalho com essa interatividade tão positiva com vários tipos de público? Olha, o meu trabalho surgiu na rua. Por mais que eu hoje tenha alcançado lugares super nobres, como murais na Rússia, Inglaterra, Manhattan, Nova York, vários lugares importantes, Tóquio, Dubai, mas o meu prazer ainda permanece na minha origem, né? Então, poder voltar e hoje, depois de ter passado por todo esse desafio que eu conheço muito bem e sei como funciona, e levar um pouco do meu trabalho ali e ver que muitas pessoas têm, através da minha história, um ponto de esperança e ver que é possível, e tantas pessoas que hoje estão acompanhando o meu trabalho nas ruas e estão participando, para mim é muito assim, gratificante e justifica a minha história nas ruas, né? Hoje, para mim, quando eu recebo diariamente pessoas comentando, pô, eu sou aqui da região do Campo Limpo e você me inspirou a continuar o meu trabalho através do que eu estou vendo que você fez, eu sei que eu também posso fazer. E é uma verdade mesmo, né? Então isso realmente tem feito sentido hoje na minha vida. Vamos mostrar os murais que ele fez, mas qual foi o primeiro trabalho internacional que você fez? O primeiro foi em Londres. Em Londres? Foi em Londres. Vamos ver se vai aparecer no Qual murais. você quer? Murais. Eu não sei se esse mural tá no site. Peraí. Provavelmente não. Você tem empresário internacional ou não? Hoje eu estou associado a um outro artista. Na verdade, eu não trabalho com empresário, né? Eu trabalho com outro artista chamado Mr. Brainwash, que é o segundo Da ou França, terceiro. não é? Oi? É o francês? É o francês, Ele é super conhecido porque ele é associado ao Banksy, que o Banksy é o artista número 1 da street art mundial, e eu faço parte desse grupo. E aí vão te convidando para essas intervenções internacionais. O estúdio fica em Los Angeles e todos os trabalhos internacionais são administrados por Vamos ver. Olha, esse aqui... Esse mural foi feito em Roma. Ele é um mural... O nome do mural é Paz. Que é um trabalho que eu fiz chamado Olhar a Paz. Então eram apenas olhares de pessoas que influenciaram o mundo através da paz, e esse mural é sobre a Malala. Foi feito eu e mais um parceiro, você comentou se eu tinha equipe, que é o Aguinaldo, que está deitadão ali. O Aguinaldo é o teu parceiro? Que a gente trabalha já há muitos anos, os trabalhos internacionais. Está aí... vendo que a palavra paz ali está sendo formada por vários símbolos religiosos. Depois... esse de baixo, ele está em Miami. De baixo. O de baixo. De baixo. Esse aí. Esse está em Miami. É um painel que foi feito em Inwood. Inwood é um bairro que foi todo restaurado. E todo ano mais de 300 artistas do mundo inteiro vão para lá durante Art Basel, que é novembro, e pintam os murais. Na sequência, é um mural que está em Hollywood. Vamos lá. Esse mural já foi feito em parceria com tem Hollywood. O Mr. Não, o de cima. O de cima? O de cima está em Hollywood. Você vê que ali eu tenho... Também é dessa sequência dos murais intitulados Olhar a Paz, que tem a Madre Teresa, o Mandela e o Martin Luther King. São apenas focados nos olhos. Então é um mural enorme ali que está na Avenida Highland. Esse de baixo, vamos para de baixo. O de baixo é um mural que eu fiz dentro de uma personalidade importante da história do hip hop, que é o Tupac e o Notorious Big. Então os dois têm uma história juntos aí, e eu resolvi retratá-los ali em Miami também. Embaixo de novo agora. Esse outro trabalho é do Albert Einstein, também com olhar, e ele foi feito na Avenida La Brea, em Los Angeles. Também foi feito em parceria com o Mr. Brainwash. Agora você tem outra característica interessante. Você tem alguns murais em São Paulo
o Muro das Memórias da Caixa d'Água, lá em Santo Amaro, o Senac, aquele que nós mostramos. Tem o da Rua Maria Antônia, do Greenpeace. Sim, exatamente. Greenpeace Selva, aliás. Exato. Tem o Muro das Memórias do Senac Tiradentes, tem o Gonzagão em Recife. Tem o Viver, Reviver e Ousar na Igreja do Calvário, em Pinheiros. Tem o Brasil, o Muro da Usina Termoelétrica, em Macaé. Tem o Muro das Memórias do Tiradentes. E tem o Genial Andar de Bike. Exato. Que também é uma coisa interessante. Tem uma pergunta aí, o Carmen? Tem uma pergunta de Fábio, de Guarulhos. Boa tarde, Fábio. O Fábio pergunta o seguinte: qual foi o maior mural que o Eduardo Cobra já pintou até hoje e o mais difícil? Então, em Macaé, justamente o que ele acabou de comentar, tem 2.200 metros quadrados. É um mural onde eu mostro vários pontos da história do Brasil. Fora esse mural, teve agora esse prédio que eu pintei em Recife, com 92 metros de altura, e ele é o segundo maior prédio do mundo com pinturas artísticas, né? O primeiro acho que está em Toronto, no Canadá, com 106 metros. E depois eu tenho vários outros nessa medida de 1.000 metros quadrados, mais ou menos, que é o caso do mural da 23 de maio. Qual é o próximo projeto internacional? Então, agora estou me preparando para ir para Minneapolis. Em Minneapolis eu estou sendo convidado, eles estão revitalizando todo um bairro lá, estão transformando em galerias de arte e tudo mais. E eu vou pintar um painel enorme sobre o Bob Dylan, com participação inclusive do Bob Dylan. Depois de lá eu vou para o Haiti. No Haiti a gente está pintando junto com uma instituição que tem um projeto, uma instituição de Nova York de revitalização ali, né, por conta da história. Então eu estou convidando vários artistas e eu estou inaugurando esse projeto. E de lá eu vou para a Rússia, em 2 cidades, que é Moscou e uma outra que eu não me lembro agora. Então são basicamente esses 3, 4 murais que eu ainda faço esse ano. E depois eu volto para São Paulo e devo fazer um mural sobre o Ayrton Senna aqui na região da Avenida Paulista, que eu estou há muito tempo já batalhando por isso, sou fã do Ayrton Senna e queria muito fazer algo dele. Aliás, já fiz muitas coisas pequenas sobre o Ayrton Senna. Eu já pintei uns 7 murais sobre o Ayrton Senna, mas agora eu vou fazer uma lateral de um prédio. Depois que a Carmen intervir, vou fazer uma pergunta. São 14 horas e 30 minutos, mas a nossa amiga Carmen vai fazer uma perguntinha. Vamos lá. Em que você se inspirou quando pintou o mural O Beijo em Manhattan? Bom, esse mural faz parte do meu projeto Muro das Memórias. Como ele está ali numa área bem nobre, as pessoas veem esse mural da High Line. Mas a parte de baixo desse mural mostra justamente a Times Square em 1945, que é o mesmo momento em que aconteceu ali essa cena do VJ Day, do final da guerra. Então a ideia desse meu projeto é contar um pouco da história do local onde eu estou realizando o projeto. Por isso esse mural aconteceu lá em Nova York, naquela região. Qual é o critério que você adota para escolher pessoas como a Madame Teresa de Calcutá, a Maya Pritskaya, o Salvador Dalí, o Basquiat, o Niemeyer, o Adoniran Barbosa? Qual é o critério que faz com que você escolha determinada pessoa, figura pública, em relação a outras? Bom, primeiro que são personalidades que são do meu interesse pessoal. E, em segundo momento, a ideia é justamente criar esses murais com pessoas que, através das suas atitudes, mudaram o mundo de alguma forma, principalmente através da paz. Eu faço muitos murais com personagens que interferiram no mundo através da paz. Você já teve, está aqui, olhando aqui o teu currículo, Inglaterra, França, Grécia, Rússia, Estados Unidos, México, Suécia, Polônia, Japão, Emirados Árabes e Tahiti. Qual foi desse grupo, qual foi o mais difícil? Olha, eu fiz agora um trabalho nos Emirados Árabes. Foi um trabalho bem difícil de conseguir. A gente já sabia, mas eu resolvi arriscar e ver o que acontecia. Então eles me convidaram lá da cidade para pintar um prédio.
E já começou no nosso trâmite de negociação, né? Obviamente que eu jamais vou para um país sem ter tudo resolvido antes. Mas no caso dos Emirados Árabes, eles nos convidaram e disseram, olha, em relação ao teu passaporte, você não precisa do visto, né? Pode vir que quando você chegar aqui no aeroporto, tudo bem, vai ter uma pessoa lá e tal, e você já é. Obviamente que brasileiro precisa de visto para entrar lá, nós sabemos disso. Mas, mediante a orientação deles, nós seguimos e chegamos lá. Nós quantos? Eu e mais 3. Chegamos lá, tinha realmente uma pessoa lá, mas resolveram não permitir a nossa entrada. Então a gente ficou tipo umas 30 horas lá no aeroporto, aguardando todo esse processo e tal. Tudo bem que nos colocaram num hotel já, um hotel 5 estrelas dentro do aeroporto. Vocês esperam aí? Eu falei, bom, tudo bem, né? Existe algum controle. E quando nós chegamos, conseguimos passar e tudo mais, e quando nós chegamos lá para realizar o trabalho, alguém do governo também tinha dito que não podia mais. Então, uma coisa bem contraditória, né? Me convidaram para fazer, cheguei lá, não, a gente não quer mais e não sei o quê, tem que trocar o desenho, que essa figura é muito agressiva, essa figura é isso, já estava aprovado. E nós ficamos lá uma semana trocando de desenho, foi uma coisa assim absurda. E eles interferindo em detalhes de cor, não, se você colocar vermelho e branco, significa tal origem de tal povo, que nós temos conflito, se você pintar tal coisa, interfere em tal situação. Então a gente teve que conviver com isso. E como eu queria muito fazer o trabalho, eu acabei fazendo um beduíno, que tem a ver com a história, que é um personagem humilde, eu acabei pintando num local super, super nobre lá de Dubai, e eles conseguiram passar com a aprovação deles. Esse foi um dos Deu seus tudo trabalhos certo. mais difíceis? Foi complicado. E pagaram? Foi também, pagaram. E foi a primeira vez que o governo lá, primeira vez na história que o governo permite um mural permanente na cidade. Então, antes disso, não tinha nada de street art que fosse permitido de forma permanente. Então, quer dizer, foi difícil, mas foi uma vitória. Onde surgiu a arte urbana? Que país deu origem a essa arte? Olha, a linha que eu sigo, ela vem de Nova York, dos grafiteiros que tem a ver com a cultura hip hop, conforme eu comentei. Na década de 70 já existiam trens e metrôs que eram todos grafitados lá em Nova York. Então a linha que eu sigo vem daí. Qual foi dessas encomendas, vamos chamar assim, a mais difícil? Já fez trem? Já fez metrô? Já fez alguma coisa? Trabalho difícil na Rússia, por exemplo, fazer. Todas as estações de metrô tem uma pintura dentro da própria estação. Você nunca foi chamado para fazer isso na Rússia? É verdade, na Rússia tem aqueles azulejos lindos lá, é verdade. Não, na Rússia eu fiz um mural perto do Teatro Bolshoi, também foi uma outra história super complexa, porque... Pode contar. Também foi, na Rússia, também eles não tinham muita intimidade com street art, viram um trabalho que eu fiz e resolveram me convidar. E foi o próprio governo que me convidou para fazer um trabalho lá. Então, estava super seguro e aconteceu uma coisa muito similar ao que aconteceu nos Emirados Árabes. Que a gente chegou lá e eles também resolveram mudar de ideia. E a parede que estava disponível, eles resolveram falar, não, essa parede não está mais disponível. Depois nós estávamos lá, prontos para iniciar o trabalho. E aí eles falaram, olha, enquanto a gente decide, imagina a gente tudo resolver, tudo certo, e chega lá agora, enquanto a gente decide, a gente vai te dar aqui passagens para você ir para São Petersburgo, você vai lá passear e daqui um pouco você volta e a gente vai ver. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vocês amanhã transferem minha passagem que eu estou voltando para o Brasil. Eu não vim aqui para passear, eu acho muito bonito o país, mas não vim por esse objetivo. Aí eles conseguiram um outro espaço que foi na rua do Teatro Bolshoi, que era tipo 10 vezes melhor do que o que eu fui para pintar. Então, no final Ainda bem. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu não sei se eu faço um intervalo, porque é tão rico conversar com o Dado Kroger. Tem uma pergunta de então, vamos fazer a Mara pergunta. de São Bernardo. Então vamos. Boa tarde, Mara. Ela quer saber qual foi a sua reação ao ver o seu mural lá. Isso foi na Grécia, né? Exato. Evolução desumana, a ser atacado. Bom, foi uma decepção, porque a gente conhece a Grécia como o berço da democracia.
também uma história desse tipo, fui convidado lá por uma organização e eles conseguiram um espaço público pra gente pintar, que era num túnel lá, numa via importante da cidade. Foram por religiosos, não foi? Exatamente. E nós criamos um desenho, como eu faço todas as vezes, enviamos a eles, eles nos autorizaram, então a gente foi super seguro, sem problema algum. E quando nós chegamos lá, tinham vários templos de ortodoxos lá na região. E a gente começou a desenhar, eles começaram a passar e nos ameaçar, e o tempo todo isso. E a gente estava lá numa situação que não podia fazer muita coisa, estava um calor tipo de uns 40 graus, a gente trabalhando lá no sol, a gente ficou 30 dias produzindo esse mural. A gente sofremos ameaças durante vários dias, mas no final um deles foi lá com uma barba enorme assim, e tal, apontou o dedo junto com outros que estavam com ele, e eu fiquei preocupado, né? Falei, nossa, não sei o que pode acontecer. E passaram-se 2 dias, a gente finalizou o mural, e quando a gente voltou lá para fotografar, o mural estava todo destruído. Então eles destruíram porque confundiram esse mural com alguma coisa religiosa e não tinha absolutamente nada a ver. Nada a ver, porque o próprio nome diz, a evolução desumana, exatamente. né? A gente mostrava o homem que evoluía e ele se tornava um homem que destrói o planeta e tudo mais. A ideia berço da democracia você foi entenderam. censurado, na verdade. Censurado e assim, não fui agredido, graças a Deus. Esse mural, ele foi reconstruído? Não foi reconstruído, não deu tempo de reconstruir porque a gente já tinha o plano de seguir viagem, então infelizmente a gente passou 30 dias lá e voltou com o mural destruído. O Cobra, me explica uma coisinha. No teu site é dividido em telas, murais, muros da memória, green pencil e 3D. Qual é o conceito de cada um? Vamos pegar para mostrar o green pencil. Qual é o conceito desse green pencil? Tá bom. Tá por aí. Esse aí. Esses murais, eles estão ligados a questões de proteção ao meio ambiente e proteção aos animais. Eu sou ligado também a essa Na verdade, causa. é um protesto, né? Exatamente. Por isso que o meu trabalho ele é dividido como se fossem caixinhas. Eu não consigo seguir apenas um caminho, uma direção e isso eu não consigo. A sua memória tem várias janelas. Exatamente. Então, quando eu tenho alguma ideia, eu vejo alguma coisa que me motiva, eu automaticamente tenho que colocar em algum... E eu quero fazer. Então, assim, eu não conseguiria ficar preso a apenas um caminho. No caso desse mural aí, RIP, ele foi feito ali na lateral do Rio Pinheiros. Então, esse RIP com a caveira, Rio Pinheiros, 1560, que é o nascimento do rio, e 1920, que é simbolizado ali com a morte, quando o rio passou a ser poluído. Vamos lá. Esse mural também fala de tortura e agressão aos animais, por isso aí tem um touro com uma coroazinha ali, dando uma chifrada ali no toureiro, intitulado de Não é Arte, Não é Cultura, é Tortura. É o que eu penso sobre qualquer atividade que a gente coloca o animal sobre tortura para puro entretenimento. Vamos lá, o outro. Isso foi onde? Na Espanha? Na Vila Madalena. Na Vila Mas Madalena. eu recebi espanhóis me xingando muito. Porque tem agora, acho que em Valência já não pode mais, né? Foi proibido. Mas vai acabar, Vamos com lá. certeza. Esse trabalho eu fiz sobre a caça das baleias, intitulado Você Tem Fome de Quê? Que hoje também existem muitos navios que caçam as baleias, com brechas na lei. Japoneses, principalmente. Japoneses, esse navio é Yoshimaru, é um navio conhecido de caça-baleia. Vamos lá para baixo. Esse de baixo, ele tem um trecho ali da proteção aos animais. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. E tem ali uma cena de um rodeio. O título do mural é Sem Rodeios, que tem ali substituindo o chapéu por uma máscara de carrasco. Perfeito. Vamos lá embaixo. Esse aí, Bem-vindo à Amazônia, com a situação atual da Amazônia. Não sei se tem mais. Tem mais? Tem mais. Mais um. Tem mais Esse um. aí são chaminés que estão poluindo e cada uma das chaminés com a bandeira dos países Você que lembra mais... onde é? Que é na Pedroso de Alvarenga. Com os países que mais emitem CO2. Perfeito. Eu não sei se tem mais. Não. Aí, não Bem, tem. agora vamos depois passar para tuas 3D, mas primeiro falar um pouquinho com ele.
Cobra, você, um artista com a sua visão de mundo, que é uma visão moderna, contemporânea, mas que sempre tem um pé na história, deve sofrer muitas dificuldades em alguns momentos quando você quer realizar aquilo que você planejou. Como é que você dribla, já que você não é um corintiano fanático, como é que você dribla essas questões? No sentido de que para proceder à realização, você tem que correr contra... Fazer acontecer. Olha, mais de 90% das coisas que eu tenho nas ruas, eu faço como voluntário. Tá? Então eu gosto muito de pintar na rua. Seja uma comunidade, seja um lugar nobre, seja lá onde for na cidade, eu passo pela rua vendo muros, fotografo, depois vou lá e peço autorização para o proprietário. Mas isso não significa que o proprietário pode interferir na minha criação. Uhum. Né? Eu vou pedir para ele, olha, eu gostaria de fazer um trabalho no seu muro e vou usar o muro dele da forma que, como um suporte para o meu trabalho. Obviamente que isso tem um custo tal. Como que eu consigo manter isso? Hoje eu tenho obras em galerias na Europa e nos Estados Unidos. Então, com a venda dessas peças, eu consigo manter o meu trabalho acontecendo na rua de forma livre. Espontânea, sem precisar me associar a um determinado produto para fazer com que aquilo aconteça. Isso em 90% dos casos. Uma das coisas importantes quando você... Diego Rivera, que é um muralista mexicano, naquela época era considerado um artista nobre, mas não era um artista internacional. Ele era mexicano e a visão mexicana permitia com que ele fosse reverenciado. No teu caso, as múltiplas atividades que você exerce, sem censura, ao mesmo tempo colocando muito o seu coração, a sua emoção, a sua visão de mundo, deve incomodar algumas pessoas. Não incomoda? Exatamente. Quando eu falo, por exemplo, das causas de proteção aos animais, existem muitos interesses comerciais envolvidos em tudo isso. Mas eu uso os muros para falar o que eu sinto, para falar o que eu penso sobre esses temas. E eu percebo hoje que se 10 pessoas me criticarem porque são favoráveis à tortura dos animais, ou você manter um animal sobre uma situação precária para puro entretenimento, se 10 acham isso divertido, tem 1000 que estão lá me incentivando para que eu continue fazendo. Isso para mim é importante, as pessoas estão incentivando, mas mesmo que ninguém incentivasse, eu continuaria fazendo, porque é nisso que eu acredito. Que bom. Vamos mostrar as obras em 3D, e aí você explica qual é o conceito que diferencia o 3D dos restantes. Aí. Então, essas pinturas em 3D, elas são feitas no piso, no asfalto ou feitas na calçada, e o nome disso é pintura anamórfica, que é um desenho que sofre uma distorção, e quando você olha de outros ângulos, é uma figura que está esticada ali. Quando você foca numa posição, ela se forma ali um buraco, alguma coisa desse tipo. E tem vários artistas no mundo que fazem esse tipo de pintura. O mais conhecido é o Julian Beever e o Kurt Weiler. E eu conheci o trabalho desses caras através da internet mesmo. Teve uma época que todo mundo recebia e-mails desses buracos e tudo mais. E como eu já sou envolvido com arte de rua, eu resolvi pesquisar e fazer. Mas como não tinha ninguém no Brasil que fizesse isso, então foi um pouco mais difícil. Eu fiz vários estudos em menor escala e tudo mais, até conseguir realizar a primeira pintura em 3D feita no Brasil, que foi lá na Praça do Patriarca. Não é essa, não? Não é essa. Não é essa. Vamos mostrar não embaixo. Não sei se tem, talvez... Não é essa. Também não. Vamos de para baixo. Não. Essa foi feita durante a Copa do Mundo no Lago da Carioca, lá no Rio de Janeiro. Uhum. Também não é.
Não, essa foi feita durante o Natal na Avenida Paulista. Cada uma um tema, Vamos lá. um tema diferente, né? Essa também foi da Copa do Mundo, na Praça do Patriarca também. Foi no mesmo local que eu fiz a primeira, mas não era essa. E aí... Até Nova York. Essa de baixo... Essa aqui? Não. Essa daí foi... Essa? Não. Da Estátua da Da Liberdade. Estátua da Liberdade? Não, essa não é a primeira, mas essa foi feita num festival. Sobe um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. É que a pintura tá um pouquinho... Não, Até embaixo. Tá embaixo, Sobe, dá para subir um pouco? Peraí. Vamos lá. Essa aí- pintura... Mais embaixo, pode descer mais. Posso? Pode descer. Pode descer. Pode Ah, descer. ok, Aí, tá ok. vendo? Vai. Isso, tá vendo que ela tá no piso. É porque sou minha... Ela tá no piso. Essa Estátua da pintura, Liberdade. ela foi... Todo ano eu participo de alguns festivais, e um deles é esse aí nos Estados Unidos, o Sarasota Chalk Festival, que é o maior festival do mundo de street art. E eu fui convidado pelo artista que eu aprendi a fazer sem conhecê-lo, né? Aprendi de ver o trabalho dele na internet, que é o Kurt Weiner. O cara é o principal do mundo e ele acabou me convidando para participar desses festivais que ele organiza. E no último ano que nós participamos, eu e mais 2 da minha equipe, a gente ganhou ainda um prêmio lá no festival entre as 5 melhores intervenções ali feitas no piso. Que bom. Então, assim, é um trabalho novo aqui no Brasil, mas já existe há mais de 30 anos no exterior. Agora, A do Patriarca não tá aqui. Não tá. No meu site não tem muita coisa, desculpa. Bem, agora vamos ao seguinte, você falou no início que a família não entendia, quer dizer, a família descobriu que tinha um artista na família, de repente, e esse artista precisava na pior forma precisava sobreviver. Como é que foi, posteriormente, o engajamento da sua família nessa sua trajetória de artista urbano de alta qualificação? Olha, eu fiquei, durante muito tempo, eu fiquei com um certo conflito com os meus familiares, com os meus pais e tudo mais, porque lá atrás eles não entenderam o que eu queria fazer, o porquê eu fazia aquilo, que era muito novo para eles também, né? Mas com o passar do tempo, eu descobri que eles estavam querendo me proteger, na verdade. Porque, o cara tá sendo preso, o cara tá envolvido com tudo que é tipo de coisa estranha, né? Eu nunca fui envolvido com crime, droga, nem nada, mas, enfim, tá na rua, não volta pra casa. Então Tá na madrugada pela cidade. Tá na madrugada, então era um negócio um pouco assim. E eles queriam me proteger disso, né? Na minha cabeça eu sabia o que eu estava fazendo, mas até explicar para eles... Então levou muito tempo para eles começarem também a aceitar o meu trabalho. Foi muito tempo. Acho que uma questão de, talvez, menos de 10 anos para cá. Você é casado, tem filhos? Sou casado, sim. Tem filhos? Não tenho filho. Não tem filhos? Não. Tenho 2 dogs. 2 dogs? 2 bebês, Seus bebês. São 2 filhotes. Agora vamos mostrar as telas do nosso amigo Cobra. As telas, para ele mostrar, falar um pouco das telas. Tem aí. Aí, telas. Legal. Como Como eu comentei, de todos os muros eu faço uma tela original. Então esse aí é o original do painel que foi feito em Nova York, lá no VJ Day. Em cima daquela... Primeiro eu pintei essa tela, depois eu pintei o mural lá. Bom. Esse aí é da bailarina, da Maia. A Maia Pitskaya. Maia Pitskaya. Pitskaya. Bailarina russa, que morreu há pouco tempo. Morreu há pouco tempo. O de baixo é uma tela uma releitura do Rodin, do Pensador, que eu pintei esse mural na Radial Leste. Tem um mural lá. E o outro? Gandhi. Esse é do Gandhi, que foi parte de uma exposição que eu fiz em Roma, e eu também trouxe essa exposição para Cracolândia. Que bom. Aí a tela do mural que eu te mostrei lá do Albert Einstein, também. Agora aí tem essa sequência dessas telas da Paz. Que bom. Né? O Bob Marley aí. Tem até o Papa aí. Tem o Papa. Não, essa tela não me permitiram expor em Roma, por incrível que pareça. Não. Não, Nós fizemos para a exposição e
comentaram que era uma figura... Na figura do Papa, desse Papa é muito controverso. Exatamente. Tá? Então é meio complexo. Exatamente. É meio Agora, complexo. o programa está chegando ao seu final, mas eu não posso deixar de abordar algumas questões interessantes. Você está completando quanto tempo de atividade? Eu estou desde os 12 anos, estou com 39 anos, então são 27 anos pintando na rua. 27 anos pintando na rua. Desses 27 anos, você custou 10 anos para conseguir o reconhecimento? Não. 27 anos foi pelo menos 17 anos. 17? Você acha 10 anos para cá. 10 anos para cá que você passou a ser respeitado como artista? É que na realidade, como eu comentei, antes eu não tinha tanta liberdade quanto eu tenho hoje. Uhum. Antes eu tinha que fazer muitos trabalhos de todos os tipos que eram solicitados, justamente para que eu pudesse sobreviver. Mas graças a esses trabalhos e a experiência que eu adquiri, porque eu sou autodidata, eu hoje tenho uma liberdade maior para fazer o que eu quero fazer. Você estudou os pintores clássicos? Não estudei. Você frequentou museus? Recentemente apenas. E você achou nos artistas clássicos, pintores, alguma nuance capaz de influenciar o teu trabalho ou não? Olha, a minha influência ela foi diretamente ligada a artistas de rua mesmo. Eu não tenho influência em outros artistas. Nenhum. Não, porque eu tomei conhecimento muito tarde já também. Eu entrei num museu, numa galeria de arte pela primeira vez, eu já tinha quase 30 anos de idade. E onde foi? Foi talvez... pior que eu não me lembro. Eu não me lembro. Teve algum trabalho que você... Foi no máximo. Que você fez, teve algum trabalho que você fez e marcou muito, assim, que te marcou até hoje? Que eu gostei de ter feito? Sim. O que mais marcou? De todos os trabalhos que você fez, o que mais marcou? Bom, os trabalhos que eu tenho feito recentemente são os trabalhos que têm a maior importância para mim, porque são esses trabalhos que trazem assim toda a informação que eu adquiri durante toda essa trajetória. Obviamente que tem trabalhos que são importantes. Os que eu tenho feito aqui em São Paulo, por exemplo, esse que está aqui na Avenida Paulista, do Oscar Niemeyer, foi um trabalho importante, numa avenida que é a principal avenida da América Latina, então é um lugar bastante interessante de ter realizado um trabalho. Mas os trabalhos que eu tenho feito nos Estados Unidos também são bastante satisfatórios, porque eu comecei a pintar por influência dos artistas de lá, de Nova York, da década de 70, 80. E hoje está sendo convidado para pintar vários murais lá, realmente é uma experiência diferente. Gratificante, que eu não claro. pensava, não imaginava. Você colocou uma coisa muito interessante, que você andou pela rua achando espaços capazes de transformar em arte. Nessas tuas viagens internacionais, deu tempo de descobrir alguma cidade que você disse assim, essa cidade merece que eu faça mais alguma coisa, sem encomenda? Eu gostaria de fazer isso em Roma, por exemplo, não na Grécia, que a Grécia a democracia te baniu. Você viu alguma rua nessas cidades que te falassem, olha, gostaria de fazer mais um tempo aqui? Tem 3 lugares que eu gostei bastante e gostaria de permanecer realizando trabalhos. Um deles foi em Londres, em Paris, mas principalmente o lugar que eu realmente devo morar por um período é Nova York. Por conta da história da arte de rua lá de Nova York e assim, tem muitos espaços para pintar e eu fico muito feliz em colocar meu trabalho lá. Não sei porquê, talvez porque eu tenha visto tantos filmes da história do grafite, todas envolvidas com Nova York, então eu tenho uma motivação grande para realizar trabalhos lá. Que bom. Olha, eu e a Carmen tivemos o prazer de receber hoje esse artista brasileiro de renome internacional, mas que não perde a sua humildade, a sua característica, a sua visão de mundo, porque foi nas ruas de São Paulo, vindo do Campo Limpo para, não a periferia do mundo,
mas para o primeiro mundo que ele começou a ser porta-voz das angústias de todos aqueles que têm problemas e que têm uma visão de mundo diferenciada. Quem quiser falar com você, te convidar para fazer trabalhos, quiser te convidar para palestra, então para onde tem que se manifestar? Olha, bom, primeiro através das redes sociais, normal, Facebook, que é Eduardo Cobra, Cobra com K. Com K. No Instagram, que é Cobra Street Art, Cobra com K. E através do meu site, que é o Eduardo Cobra. Lá tem meu e-mail. Tem tudo. Enfim, mais fácil. O www.eduardocobra.com, que lá tem meu e-mail e tem as redes sociais. Aí você clica, você já vai direto. Que bom. Mais fácil. Bem, nós tivemos o prazer, eu e a Carmen, de receber Eduardo Cobra, esse artista que você vê os seus trabalhos pela rua, não compreende às vezes alguns, mas se você se emocionar com o que ele pensa e o que ele faz, fatalmente você será um brasileiro melhor. Visão Plural volta na próxima semana, às 14 horas. Muito obrigado, até lá.